Gênesis 28, versículo 12 em diante. Jacó ele teve um sonho quando ele partiu da sua casa, casa dos seus pais, o seu irmão Esaú, ele queria matá-lo, e aí ele foi a caminho da casa dos seus parentes, da parentela da mãe dele, e nesse caminho ele teve um sonho, uma visão que Deus deu para ele. E aqui ele fala o seguinte: e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui nessa visão, só para rápido entendimento, para depois a gente continuar, a Bíblia fala, pessoal, que nesse sonho de Jacó, quando ele sonhou, foi através de um sonho, foi uma visão real, mas foi um sonho. Havia uma escada que ligava os céus e a terra, e nessa escada anjos subiam e anjos desciam. Aí depois nós podemos ter interpretação, tudo mais, que essa escada já era uma profecia que era Cristo, que ligaria entre o homem e Deus. Só que o que subia e descia eram os anjos. Aí no versículo 13, a Bíblia fala quem estava no topo da escada. Aí a gente vai ver aqui, ó. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. Então fica de lição, quem estava no topo da escada? Deus. O meu contato tem que ser com o anjo? O meu contato é com Deus. Deus dá ordem aos anjos para me abençoar, simples assim. Mas pastor, como assim? Eu preciso ficar olhando alguém para ver se vem alguém de auréola? O que é auréola, né? Aquele arquinho de dourar na cabeça, de asinha, todo esbranquiçado, trazendo luz? Não. Olha o que diz no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 2. Talvez um dia você atendeu um anjo e nem sabia. Ué, como assim? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Por isso sempre trate todo mundo bem, viu? Trate todo mundo bem, independente de quem seja. Não vos esqueçais da hospitalidade. Olha só o que diz a Bíblia. Porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram quem, pessoal? Não se esqueça da hospitalidade, do bom trato, de recepcionar bem as pessoas. Por causa dela, muitos não sabendo, recepcionaram até anjos. Coisa séria e real. Estava dando alguns exemplos. Teve uma vez, isso já tem anos já, que estava nós temos, né, às vezes nós estamos na sede, eu estou quase todo sábado agora, mas nós temos que estar sempre na nossa sede estadual. E teve um sábado que eu estava lá, e nós tivemos um jejum de 24 horas, que foi o último dia do mês. Eu e minha esposa estávamos lá, tudo mais, nem me lembro direito, não, me lembro sim, estava ainda na Zona Norte, aí estava lá, 24 horas sem comer. Aí nós ficamos lá, 24 horas, cumpriu o nosso propósito, tudo mais, e estávamos voltando. Depois acabou o jejum, tudo mais, só que ainda não tínhamos comido nada. Eu fiquei, se não me engano, ela entregou no meio do caminho, não lembro. Eu sei que eu fiquei até o fim. Eu acredito que ela tenha ficado também nesse dia. Aí nós voltamos para casa, sem comer nada, tudo mais, e quando eu cheguei em casa, pessoal, abri a porta da sala. Parece um exemplo para muitos simples, mas para mim foi de muita valia. Porque quando eu abri a porta da minha casa, no caso quem entra para a sala, que eu morava num apartamento, naquela época, aí quando eu abri, tinha uma mesa posta, com comida fresca. Que é isso, pastor, foi mágico? Não. Nós tínhamos uma obreira, na época da igreja que estava, e que ela tinha acesso à nossa casa, porque ela nos ajudava com a questão de passar roupa e limpeza, é o trabalho dela. E naquele dia ela foi, e ela sentiu em fazer uma janta para a gente. E quando eu cheguei, estava lá quentinha. Aí eu lembrei da passagem quando a Bíblia fala que depois o diabo se ausentou, que a gente vai ver hoje, e os anjos vieram e serviram. Então depois que entreguei o jejum, Jesus me abençoou com alguém que fez a comida. Então para mim aquilo é um anjo. Quantas vezes isso não acontece? Deus coloca pessoas certas na sua vida para te abençoar. Só que por isso que você tem que tratar bem. Não trate ninguém mal. Não trate, isso fica até de lição. Pode ser que alguém, ou qual hoje, por algum motivo, você ou essa pessoa não estão se dando bem, significa que uma tem uma bênção para outra, e o diabo sabe disso e quer impedir. Cuidado. Quantas vezes alguém fica sem se falar, mas ali naquele relacionamento existe bênção, e a pessoa vai lá e não entende isso, perde uma amizade, perde as suas bênçãos. Seja hospitaleiro. Fica uma grande dica, como a Bíblia fala, por causa da hospitalidade, muitos não sabendo, receberam até anjos em sua casa. Como que é bom, né, pessoal? Poder depender, saber que o Senhor é bom e faz coisas extraordinárias. E assim Ele tem que fazer e vai continuar. Até tem uma história bem conhecida,
É uma história mesmo, assim, contada. E era uma senhora, isso aqui não sei se vocês já ouviram, mas se não ouviram fica de lição. Que quando Deus quer te abençoar, ninguém pede, pessoal. Isaías 43, 13 fala sobre isso. E essa senhora, ela era uma mulher de Deus, só que ela estava passando uma luta muito grande financeira. Ela não tinha nem comida dentro de casa. Ela era dessas igrejas tradicionais, né? E aí era um tempo que o rádio ele era muito mais ouvido do que visto uma televisão. E os pastores estavam mais na rádio naquela época. E tinha um programa de rádio que ela escutava. E ela lá naquela luta que ela estava passando, fazendo suas orações a Deus, escutando o rádio, sintonizou lá numa das igrejas da época. E aí ela ouviu o pastor falar, pregar e tudo mais. Só que aí o pastor falou: olha, eu quero que você, que tem uma necessidade, está passando qualquer tipo de luta, dificuldade disso ou daquilo, entre em contato com a gente, conte o seu problema. Talvez alguém que está ouvindo o seu problema possa te ajudar de alguma forma. E essa senhora ligou, vamos chamá-la de Maria para ficar fácil. Aí a dona Maria ligou para a rádio, o pastor foi atender ao vivo. E ele foi lá e, conversando com ela, ela explicou a causa dela. Ela falou assim: olha, pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu estou passando uma dificuldade, o senhor abriu essa oportunidade, então eu estou abrindo aqui falando, eu preciso de uma ajuda. E ele falou: irmã, passa o seu endereço, quem sabe não tem alguém nos ouvindo, vai escutando, quem sabe não tem alguém nos ouvindo que se sinta tocado e te ajude com alguma coisa, uma cesta básica, e deixa até o seu endereço. A senhora tem problema? Falou: não, pastor, posso deixar. E tudo bem, ela foi lá, passou o endereço dela e tudo mais. Nesse meio tempo, quem estava escutando, tinha várias pessoas, mas tinha uma pessoa em especial escutando, que era satanista. Esse homem escutando. E é aquele tipo de que já escuta algo assim, a rádio já para criticar. Não é aquela pessoa que escuta para ser edificado. Já tem um propósito maligno. E ele estava lá ouvindo, e ele ouviu essa mulher, e ele falou: eu vou aprontar uma peça com essa mulher aí. Mas vou pegar ela de jeito. Eu sirvo ao diabo, e eu vou comprar umas coisas lá no mercado, fazer uma boa compra, vou levar para casa dela e dizer: ô dona Maria, eu cheguei aqui, mas eu quero dizer uma coisa, quem te deu foi o diabo, não foi Deus coisa nenhuma. E assim ele fez, pessoal, ele anotou o endereço dela, fez tudo certinho. Aí ele foi para o mercado, fez uma compra de 2 carrinhos cheios, empacotou tudo, chamou um táxi, pegou o endereço que ela deu na rádio, foi até a casa dela, bateu na porta dela, ela já saiu levantando as mãos, porque é tradicional, sabe como que é, glorificando a Deus. E ele chegando, e ela foi chegando perto, e ele já foi falando: olha, dona Maria, eu sou fulano de tal, e eu vim trazer isso aqui, eu estava escutando a rádio, mas eu sou satanista, eu sirvo o Satã, eu sirvo ao diabo, e eu estou falando, ó, eu comprei para a senhora, mas para mostrar que foi o diabo que te deu. E ela chegou e disse: glória a Deus. E ele não entendeu coisa nenhuma. Mas por que glória a Deus? Estou falando que foi o diabo. Porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Esse Deus é bom, pessoal. Vê o que está acontecendo. Seja hospitaleiro, os anjos vão te servir. Não se esqueça que o diabo era um anjo, né, pessoal? Ele vai te servir. Quantos estão perdendo, pessoal? Estão perdendo porque não são hospitaleiros, não tratam bem as pessoas. Ela foi lá e pegou a comida para ela. Muitos perdem. Cuidado, veja se você não está tratando alguém mal. Veja se você não está se fechando para quem pode te ajudar. Não estou falando de pedir favor, estou falando de tratar bem. A Bíblia fala, eu já citei isso aqui um dia desses: o presente alarga-lhe os caminhos. Prepara a sua presença, coloca diante de grandes. É bom você ser hospitaleiro, fazer a diferença. Fica esse grande toque. Nós vamos ver o que aconteceu, só para entendimento, que até o diabo sabia disso e tentou usar isso contra Jesus. Quer ver? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Anjos vão descer para te abençoar, eles são ministradores de bênção, hein? Claro que quem os envia é Deus, quem dá ordem para ele é Deus, não é você que vai dar ordem a anjo, hein? Vai chegar lá e falar: ó, aqui em nome de Jesus, anjo, ó, você tem que me obedecer, hein? Faça isso não. Quem manda a eles é Deus. Você fala em nome de Jesus para o diabo sim tem que te obedecer. Mas o anjo não, o anjo ele obedece a Deus, tá? Senão a Bíblia não falaria isso aqui que a gente está estudando hoje, né? E ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar, para te livrar, mas também para te abençoar, pessoal. Vamos lá, Mateus 4. Uma das tentações. Depois a gente vai ver aqui, tem coisa boa, hein? Depois a gente vai voltar para Mateus 4, tá? Mateus 4, versículo 6. Vamos pegar o do 5 e diante, tá? Que a história é um contexto. Tem contexto. Mateus 4, 5. Então o diabo transportou a cidade santa
e colocou-o sobre o pináculo do templo. E olha só, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O que ele usou aqui, pessoal? O Salmo 91:11. Lembrando que o diabo, já falei isso aqui hoje, antes de ele se tornar o diabo, ele era o quê? Um anjo. Aí é onde que tem algum entendimento bem suave, que a gente é bom explicar, que fica de crescimento. Ele era um arcanjo, diferente de anjo, não diferente de... era diferente questão de hierarquia, né? Que ele era um arcanjo, Lúcifer, conhecido como anjo de luz, aquele negócio todo, onde também tem Miguel e Gabriel, os 3 arcanjos, uma parte, 1/3 dos anjos caiu, ou seja, são 3, era dividido em três setores, sei lá se fala o setor, né? Nos dias de hoje é fácil de entender. Então o Lúcifer se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus, e aí se rebelou e trouxe 1/3 dos anjos, ou seja, os anjos que ele tomava conta, e aí foi condenado. De anjo de luz, se tornou anjo caído. Diabo é uma palavra que vem do grego, que foi o nome dado a ele, tá? Que significa opositor. Então ele é alguém que se opôs à vontade de Deus, por isso. Mas aí ele conhecia, ele sabia, ele estava falando para Jesus o que ele viveu. Por quê? Porque ele, como anjo, não tinha que obedecer a Deus? Ele foi anjo, pessoal. Então ele sabia que quando Deus mandava, ele tinha que fazer. E aí ele foi lá e usou a palavra e a experiência dele. Para pensar. Ele sabia que ele tinha que obedecer quando ele estava lá. E até hoje tem. Só que hoje ele é rebelde, mas obedece na força, mas obedece. No nome de Jesus ele obedece. Mas lembrando, ele sabia. Então ele chegou, se você pular daqui, os anjos virão, ele dará ordem ao seu respeito. Só que Jesus sabia que não é assim que funcionam as coisas. Aí o versículo 7 ele diz, né? Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa é você cair sem querer, outra coisa é você se jogar, né, pessoal? Uma coisa é você, é igual eu falei, o primeiro exemplo que eu dei hoje. Uma coisa é você pegar um copo de veneno e beber de propósito, outra coisa é você beber uma água envenenada. Você não sabe que tem veneno. Uma coisa é a consciência e a outra coisa é a inconsciência. Uma coisa é fazer consciente, outra coisa não. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Atos, que o apóstolo Paulo, depois de um tufão, ele foi para um furacão. O navio afundou, ele foi parar numa ilha, onde tinham nativos nessa ilha, e todo mundo achava que ele era amaldiçoado e tudo mais. Aí eles estavam lá molhados, era já noite, provavelmente estava frio, né? Aí o apóstolo Paulo foi pegar uns galhos que estavam lá para pôr na fogueira, e quando ele foi pegar, tinha uma cobra, e essa cobra mordeu o braço dele. Ele não foi atrás da cobra e falou: cobrinha, me morde aí. Ele foi lá, aconteceu. Ele não foi atrás daquilo. Aí aconteceu, e na hora que ele pegou, a Bíblia fala que ele ficou tão tranquilo que ele foi lá com a cobra pendurada no braço, até a fogueira, ficou sobre a fogueira, esquentou, a cobra soltou, caiu. Ele se sentou, todo mundo olhando para ele e falou: esse homem está amaldiçoado, ele vai ter que morrer hoje. E ele se sentou, foi passando as horas, não aconteceu literalmente nada, nem suou. Aí eles perceberam que não teve efeito o que aquela cobra fez, nenhum veneno fez mal para ele. E aí começaram a chamar ele até de Deus por causa disso. Mas para provar o quê? Porque nenhuma obra mortífera, veneno, nenhum escorpião, nenhuma cobra poderá contra você. Mas está aqui, ó, o Senhor Deus te guardará. Entenda isso. Por isso que se algum diagnóstico, fica a dica, tá bom? Se algum diagnóstico chegar falando da sua saúde, e você está lá inocente na causa, poxa, quem que fala assim: não, eu quis ter esse mal, quis ter esse câncer? Ninguém, está amarrado. Então você pode falar que meu Deus vai me livrar em nome de Jesus. O mesmo que livrou Paulo vai me livrar em nome de Jesus. Olha a importância de você estar na fé e na palavra. É importante, sabendo que nenhum mal vai te suceder, que foi o versículo 10 que a gente viu. Tem que crer. Mas voltando para cá, então o diabo queria que Jesus pulasse, só que aí ele usou o Salmo 91:11, porque ele sabia que Deus dá ordem aos anjos, porque ele era um anjo também. Ele sabia que ele tinha que obedecer, os anjos obedeceriam. Só que ele era mau, ele é mau, e a intenção era maligna. Jesus, claramente sendo Deus, foi e venceu, usando a própria palavra. Deixa marcadinho em Mateus 4, e nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Já ouviu aquele termo? É muito cristão, popular no mundo cristão, vamos falar assim, né? É muito no nosso meio. Depois de uma luta vem a vitória. Já ouviu ou não ouviu, pessoal? E é verdade.
Quando você vê que os barcos estão apertando, está vindo da direita, está vindo da esquerda, está tudo que é lado, fica firme. Continua na palavra, porque depois da luta os anjos vêm e te servem. É assim que funciona. Por isso que não sai da palavra. Pastor, estou numa crise, talvez não é o caso de hoje para vocês aqui, mas tem alguém que possa estar me assistindo e vai assistir depois. Esse programa é reprisado e vai passar aqui ao vivo. Hoje aqui é ao vivo, mas depois reprisa. Mas pode ser que alguém está numa crise conjugal e está pensando em adulterar porque está sendo tentado. Não saia da palavra. Deus vai restaurar o seu casamento se você permanecer na palavra. Ainda que você seja tentado estão tentando te seduzir. E às vezes não é nada palpável, pessoal. Como assim? Você não vai precisar nem tocar para pecar. Às vezes você já está lá na televisão, naqueles programas matutinos, né, das madrugadas, vendo mulheres que não são suas. Isso já é, segundo as escrituras, Mateus 5 fala que isso já é adultério. Aquele que cobiçar qualquer outra mulher no seu coração já cometeu adultério com ela. Se você está sendo tentado, não caia, resista, porque depois da luta vem a vitória. E a luta não significa que vem em forma de doença só não, também vem. Não significa que vem em forma de afronta, também vem. Mas às vezes vem de uma forma tão sutil e aprazível, gostoso de se fazer. Fique na palavra, para que você tenha isso que nós estamos falando aqui hoje, para que você veja os anjos de Deus te servindo. Não saia. Não, cuidado com a ira, cuidado com a fúria, cuidado com aqueles 5 minutos que dizem aí no mundo, né, pessoal? E às vezes me dá 5 minutos, pastor, se eu tenho alguém na minha frente, eu arrebento a cara dele, porque esses 5 minutos pode arrebentar a sua vida, porque a cara do cidadão depois volta ao normal, e se não voltar fica torto, mas está vivo, pode acontecer, ficar sequela, mas independente disso, mas a sua vida pode ir por água abaixo. Fica firme, é o diabo te tentando. Olha o que diz aqui, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, é dentro da carne. O diabo não tenta fora da carne, tenta na carne. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então a tentação vem, mas a tentação é humana, e com a tentação vem o escape. O que eu quero dizer com isso? Resista. O Senhor te deu capacidade para falar não ao pecado, qualquer um deles que seja. Resista, permaneça na palavra, continue firme. Nós já vimos um exemplo lá de Mateus 4, não vimos? O diabo tentando Jesus. Se tentou o Senhor, não vai tentar a gente, pessoal? E como tenta? E diretamente tenta. Tenta mostrando a vida de alguém que aparentemente está tendo mais sucesso. Não que isso seja alguma coisa importante, mas tem muitas pessoas que ficam com inveja, que ficam cobiçosos, desejando aquilo que a pessoa tem. Ou a inveja, que não é, a inveja não é que ela deseja o que ela tem, a inveja não quer que ela tenha. Ela nunca nem quer ter o que tem, que a pessoa tem, só não quer o que ela tem, só não quer que a outra pessoa tenha. Então tem coisas que vêm, são tentações. Resista, fica na palavra. Quando eu fico na palavra, quando você fica, vencemos a luta, e depois da luta nós temos as bênçãos. E o diabo sabe, pessoal, eu costumo dizer que é o grito de misericórdia. Como assim? Quando você está prestes a receber algo, ele tenta mais uma coisa, tentando te amedrontar, te chatear, te entristecer, te revoltar, te irritar. E se você permanecer, ele vai bater em retirada, porque ele já perdeu e você recebe. Mas quantas pessoas não ficam prolongando, jogando lá para frente, fazendo coisas erradas, fazendo o que não tem, por causa que aceitam uma tentação? A tentação senão humana. A senão humana, e com a tentação vem o escape, diz o Senhor. Jesus estava 40 dias no deserto, pessoal, passando fome em prol de um ministério, passando fome em termos, porque ele teve fome só no final, né? Parece exagerado. Jesus é Senhor, mas ele foi dirigido pelo Espírito, passando necessidade, chegou no fim, o diabo vem e começou a tentá-lo. Você acha, mesmo a vida sendo curta, e ela é curta, quantas pessoas não trocam, pessoal, a salvação por 5, 10, 15, 20 minutos, nem dias de prazer? Trocam, jogam fora como se fosse nada. Porque esse mundo, infelizmente, está no maligno. Ele vai oferecer coisas más. Só que o mal, para o nosso contexto, não é ruim. Para o ser humano não é. Um dinheiro extra, às vezes, para você é um socorro, mas pode te contaminar se vier de uma forma errada. E tem gente que está pegando. Que custa? Poxa, é um dinheirinho que está vindo aí. E alguns até dizem, não, eu estou até dizimista aqui, poxa. Mas não é isso, tem que ser santo. Tem que fazer, tem que ser santo, tem que ter tudo na palavra. Cuidado com a tentação, porque o diabo sabe que se você ceder, estará na mão dele. É o que ele queria com Jesus. Mas aí, se nós vencermos, veremos os anjos nos servirem. Voltando para Mateus 4. Mateus 4:8.
Olha a tentação mais uma vez. E não foi só uma não, hein? Segundo o que está escrito aqui, foram 3, né? Sequenciais. Não sei as outras, né? Pode ser ter acontecido, a gente não sabe, não está testificado. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha o que o diabo quer. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha o versículo 11 que é para a gente. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois da luta vença as suas tentações, vença as suas aflições, vença os seus ataques, porque depois que o diabo se ausenta, que esses ataques são ele que manda, vem os anjos de Deus e te servem. E olha, pode ter certeza que do céu não vem nada ruim, pessoal. Aquela escada que a gente viu lá de Jacó, está lá, a ligação entre eu e você e Deus é Jesus. E no nome de Jesus nós damos a ordem ao mal, e os anjos vêm por ordem de Deus e nos servem. O Senhor continua o mesmo, pessoal. Só que aquilo, não queira ver anjo, não procure ver anjo, tá? Não vai saindo, Senhor, eu procuro, cadê o anjinho? Miguel, Gabriel, não faça isso, hein? Não faça isso, busque conhecer o seu Deus, porque é Ele que dá ordem aos anjos a seu respeito. Busque conhecer o Senhor, busque em nome de Jesus conhecê-lo. Tem até um exemplo, também só vou citar para não ficar longe, para a gente já entrar em oração. Mas tem até um exemplo no livro de Daniel, se não me engano no capítulo 3, estou falando de mente, tá, pessoal? Me perdoe se eu estiver errando o capítulo, mas eu creio que seja. Que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente de fogo, que aquecida 7 vezes mais, por ordem do rei Nabucodonosor. Esse rei, ele era muito vaidoso, ele gostava de idolatria para ele, e nenhum homem está pronto à idolatria. O homem que é idolatrado vira um animal. Foi o que aconteceu com o rei. Ele ficou como um animal, ele queria ser. Aí fizeram uma estátua gigante dele de ouro, e na hora que trocasse as trombetas, o som, né, das trombetas, que é uma questão de um toque de música, todo mundo teria que se prostrar. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Aí ficou aquele revoltado, falaram para ele, denunciaram, até jogaram esses 3 na fornalha. Jogaram na fornalha, atados, e quando o rei olhou, as pessoas que jogaram morreram, mas eles foram para a fornalha. E quando o rei olhou, e todos que estavam com ele olhou, viram esses 3 dentro da fornalha, andando, sem as correntes, e a Bíblia fala que havia o 4º homem, e a imagem deste homem era a imagem desse 4º homem como um anjo do Senhor, a semelhança do Senhor. Alguns dizem que era o próprio Jesus Cristo ali materializado. Mas, ou seja, o anjo do Senhor foi lá e os guardou. Deus deu ordem aos anjos a guardar. Daniel não diferente, capítulo 6 de Daniel, a Bíblia fala que ele foi lançado na cova. Ele quis pular lá na cova, pessoal? Vai querendo pular na cova para ver se Deus livra nada, hein? É que gosta de uma batalha, entra no meio da tiroteio, está lá passando, Deus é comigo, eu não vou nem olhar para o lado, você vai vir cá, você vai morrer. O carro vai te pegar. Não faz isso não. Você tem que saber. A mamãe me ensinou desde criança, olha para os 2 lados. E se ela estivesse junto, dá a mão. E não pega na mão de estranho. Tem que tomar cuidado, vigilância, né, pessoal? Vigiar e orar e tudo mais. E aí a Bíblia fala que ele foi lançado. E aí depois que ele foi livre, ele fala: não se preocupe, ó rei, porque o Senhor enviou os seus anjos e fechou a boca do leão. Deus dá ordem aos anjos a seu respeito. O que ele não pode fazer por você hoje à noite, hein, pessoal? Hoje à noite não, a sua vida inteira. O que ele não pode fazer por mim e por você? Tem alguma coisa de ruim acontecendo? Creia, o Senhor dará ordem aos anjos a seu respeito. Não sei se vocês já observaram o missionário em algumas ocasiões, não sempre, mas ele falando assim, por exemplo, fazemos a oração da fé, de repente começa a curar braço aqui, dor de braço. Falou, aproveita que o anjo do braço que cura o braço está passando aí. Já ouviram ele falar isso? Então, o Senhor deu a ordem, olha, sumiu o caroço, o anjo que tira caroço está aqui. Porque a gente crê, não quero ver anjo, eu quero ver Deus operar tirando os caroços. Então vamos ver, e Deus vai lá e opera. Creia, e assim não é diferente aqui. Amém, pessoal? Vamos dar uma linda salva de palmas a Jesus. Que Ele seja louvado. Fique de pé, por favor. Daqui a pouco a gente faz oração, tá, pessoal? No pedido no final do culto, aí você deixa aqui conosco, aí já semana que vem estaremos no versículo 12.
Aqui na nossa igreja estou fazendo assim, entrego hoje, já recepciono hoje e vamos fazer esse ato de fé. Mas agora é hora de crer. Não quero que você procure anjo, não quero que você procure nada, eu quero que você creia em Deus e ore tomando posse do que é seu. Simples assim. Não existe difícil para Deus. Existem pessoas que dificultam Deus operar. É diferente, totalmente diferente. Ele opera, mas tem muitos que colocam obstáculos, 300, 400, 500, 1000, já é suficiente para atrapalhar ele de operar, porque se não tiver fé não funciona nada. Não, hoje é a hora, agora é a hora, hoje não. Hoje, o momento, é tudo oportuno, pessoal, para nós sermos abençoados e o Senhor mais uma vez dar ordem aos anjos a nosso respeito. Mas fica aquele toque especial para nós, se alguém está passando qualquer tipo de luta, tentação, provação, permaneça, porque o diabo vai se ausentar e os anjos de Deus vão te servir. E pode ter certeza, você tem a melhor coisa de você ter os anjos de Deus à sua mesa, te servindo, a sua casa, o seu lar, o seu familiar, a sua família, quem quer que seja, tá bom? E que Jesus fale mais contigo. Vamos fazer a oração de fé? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Hoje estou fazendo uma oração diferente, tá? É padrão, mas um pouquinho com foco diferente, que vai te abençoar muito. Pai, meu Deus, essa é a oração da fé, mas eu tenho falado também por uma provisão para alguém que tem necessitado de algo. Mas antes disso eu venho pedir, prepara o nosso coração. Senhor, prepara a nossa vida, vê o cuidado que cada um está precisando, Deus. Estenda as mãos para ele, estenda as mãos para ela. Meu irmão, você entrou aqui pedindo algo a Deus, ou esperando que algo Deus falasse contigo, pelo menos. Talvez há uma aflição, há uma luta, uma dificuldade, mas o Senhor está aqui para estender as mãos e mudar. Meu Pai, quantas vezes nós falhamos e impedimos os teus anjos de nos servirem, porque não ficamos firmes, porque não permanecemos na tua presença. E por estes motivos, junto à igreja e cada pessoa que nos assiste, eu peço, perdoa-nos. Não queremos perder o contato contigo, não, pelo contrário, queremos estar ligados na sua presença, estar atentos à sua voz. Fala conosco, e Ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, para te guardarem e livrar de todos os seus caminhos. Oh Jesus, peça a Ele o que você precisa agora. Isso, não precisa que ninguém ouça, mas fale, ainda que seja um sussurro. Peça o que você quer que Ele te livre, peça o que você precisar, dentro da palavra Ele vai te ouvir. Olha para nós, Deus, ouça a oração desse homem. Pai, ouça a oração dessa mulher. Cura, Jesus, liberta, transforma. Oh, unção de Deus, oh, presença de Deus, aleluia. É noite que Ele vai te abraçar, é momento especial que Ele vai te tocar. Oh, unção de Deus, maravilhosa graça, poderosa unção que quebra o jugo. Aleluia. Vem, presença do alto, vê quem está precisando, meu Deus, de um socorro divino. Essa pessoa, meu Deus, que precisa de um toque especial. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Toca no Senhor, toca no Senhor. Vai se enchendo da presença de Deus, vai se enchendo da presença de Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Aleluia, aleluia.
Espírito Santo, o poder dos céus vem sobre todos, Deus, que ora, que clama, que pede, descansa na palavra do Senhor. Não veio sobre vós tentação senão humana. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Deus. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Aleluia. Que Ele possa tocar você. Sinta o toque do Senhor na sua vida. Sinta a presença do Todo-Poderoso no nosso meio. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. E Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele fará o que você espera acontecer, em nome de Jesus. Põe as mãos no seu coração, independente da área que você precise, independente a qual seja a sua necessidade. Ele é Deus para mudar. Os anjos hoje começam a te servir, te guardar. Esse leão não vai te devorar, ele fechará a boca desse leão. Esse fogo não vai te consumir, porque o quarto homem estará lá dentro. Ele não vai fazer com que você se dobre, não, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele renderás culto, somente Ele tem estrutura. Pai, passe em cada pessoa aqui essa noite. Veja quem está com o coração deprimido, até meu Pai entrando num estágio depressivo. Essa mulher pode ser que não está mais com vontade nem de se maquiar, nem escovar os dentes, Senhor. Acorda sem ânimo, deita sem vontade de nada, torce para talvez nem acordar às vezes. Não, meu irmão, isso não é o plano de Deus para você. A palavra dele diz que Ele tem planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Por isso, qualquer pensamento demoníaco, qualquer opressão demoníaca, qualquer dor, enfermidade, chateação, malignidade, eu ergo a minha voz e eu digo: diabo, você vai pegar o que é seu e você vai sair desse homem. Você vai pegar o que é seu e vai sair dessa mulher. Eu levanto a minha voz e eu digo: toda maldição, ação demoníaca, saia fora. Vai, pega o que é seu, sai do corpo dele, sai do corpo dela, da mente, do coração. É você, demônio, que ainda foi pago através de uma obra de feitiçaria ou de magia negra. Eu paraliso e quebro o seu poder e ordeno: saia, em nome de Jesus. Todo mal, maldição, aquele mal que dizem para ele que é hereditário, eu quebro essa maldição hoje e eu digo: saia toda amarração, todo mal, em o nome de Jesus. Espírito da morte, oh Espírito da morte, saia do corpo, saia da vida dele, saia da vida dela, em nome de Jesus. Oh, para nunca mais voltar. Vem bênção de Deus. Meu irmão, sua vida hoje tem que ser mudada, tem que ser abençoada, e Ele dará ordem aos teus anjos para te servirem, te guardarem. Oh Deus, vem, brisa suave, presença de Deus, e toca cada pessoa aqui, em o nome de Jesus Cristo. Toma posse do que é seu hoje, para a glória de Deus. Levante as mãos, diga: eu creio, Senhor, e eu tomo posse de todas as bênçãos, em nome de Jesus.
Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Amém. Jesus é bom. Pessoal, não vou demorar, não estou pegando nem números, não estou falando nem hoje, estou deixando bem à vontade. A única coisa que eu vou pedir para você é que você levante a mão, não precisa nem falar hoje nada, porque é algo especial entre você e Deus. Creia que o Senhor, através dos teus anjos, trará uma provisão para você, do que você necessita. Só fica uma coisa, na palavra, tá? Isso é regra para qualquer ser humano, qualquer pessoa que crê em Deus, para qualquer outra também que vai aprender a crer. Tá bom? Não sai da palavra. A tentação é uma tentativa do diabo de te fazer errar. E se você errar, os anjos de Deus não vêm e te servem. É o que ele queria fazer com Cristo, dominar. Mas Jesus permaneceu firme, ele se ausentou do diabo e veio os anjos e o serviam. Imagina ser servido por anjo, é coisa séria, pessoal. São pessoas que Deus pode colocar no seu caminho, que vão te surpreender, situações, e até o próprio Deus se materializar de uma forma e te abençoar. Tá bom? Mas pastor, eu estava com o coração aflito, estava com o coração inquieto, ansioso, preocupado. Falei de uma forma, estou falando de vários sintomas em si, independente de qual seja. Até o coração que estava, sabe que estava triste para a depressão, triste caminhando para uma depressão. O que é isso? Querendo se isolar, e às vezes tem caso até mais sério, pessoal, que a pessoa ela perde a própria vontade de viver, porque ela não vê perspectiva de futuro, que é uma mentira do próprio diabo para que você pare de viver. Isso é mentira. Deus tem um plano muito grande para a sua vida, mas às vezes a pessoa está nesse pensamento. Pastor, eu cheguei desse jeito, não precisa falar qual é o motivo, falei tantos motivos, o que importa é só você testificar levantando as mãos se há alguém desse jeito. Pastor, acabou a oração, eu recebi a bênção na palavra, eu entendi o recado, eu estou me sentindo bem depois e Deus me abençoou. Tem alguém? Só levantar as mãos, não precisa falar nada hoje. Está assim, está bem? Tem mais alguém aqui desse lado? Está ali em nome de Jesus e glória da minha irmã. Recebeu essa bênção? Eu creio que não, quem não recebeu, quem não levantou a mão, não quem não recebeu, que não precisava nesses casos, talvez recebeu em outra área, então creia em nome de Jesus. Amém? Estou fazendo bem rápido hoje nesse sentido. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. Tá bom? Podem se assentar.